Oi, eu sou a Ana Gabriela e eu sou uma psicóloga também. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância do apoio familiar e as decisões possíveis num contexto de gestação adolescente. Isso a partir do filme Juno. Antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, me segue lá no Instagram e ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, que no caso é toda quinta-feira às 6 horas da tarde. Lembrando que esse vídeo pode conter spoilers sobre o filme, apesar dele ser de 2007, que já me bateu um certo pânico porque eu vi esse filme no cinema. Nesse canal a gente já conversou um pouco sobre gravidez durante a adolescência, mas eu resolvi trazer esse filme para que a gente pudesse pegar ele como exemplo e também refletir um pouco sobre as diferenças no contexto do nosso país, das realidades de uma jovem adolescente americana para uma jovem adolescente brasileira. Vamos ao enredo. Juno é uma adolescente que perdeu a virgindade com o melhor amigo. E aí, nesse rolê, eles engravidaram. Lembrando que sim, as duas partes engravidam, mas a gente sempre foca no contexto da mulher porque é ela quem gesta. E depois que ela descobre essa gravidez, ela já está decidida a abortar. Mas, em decorrência de uma experiência bem ruim, talvez pela falta de acolhimento da instituição e também pelo contexto ali de muitas pessoas na sala de espera, a Juno acaba ficando com medo e desiste de abortar. Então, a adolescente resolve prosseguir com a gestação, mas que o bebê que está crescendo ali dentro dela irá ser adotado por uma outra família. Aí ela escolhe um casal e a partir disso se desenrola a história. A primeira grande diferença que a gente encontra do filme para a realidade brasileira é que jovens mulheres, ou mulheres no geral, não podem optar pelo aborto simplesmente por não quererem a maternidade. E aí a gente força essas mulheres a serem mães ou a levarem a gestação adiante. Aqui no Brasil, as mulheres podem apenas optar por entregar a criança à adoção. Mas diferente também do filme, a mulher brasileira não pode escolher para quem que ela vai conceder essa criança. Desde o começo, a Juno rejeita a ideia da maternidade, deixando isso bastante claro para a família e para as pessoas ao seu redor. E, desde esse começo, a Juno pode contar com o apoio da família. A família respeita e apoia a decisão da adolescente. E aí, por mais que os acordos verbais não tenham acontecido, há uma movimentação familiar bastante acolhedora para que a adolescente não entre em contato com uma maternidade que ela não deseja. A família proporcionou para a jovem que ela continuasse vivendo a vida dela normalmente, mesmo com a gestação. Deixa entender que a gestação para ela é algo inconveniente que tem um prazo para acabar. Ela expressava essa ideia de que depois que a gestação passasse, tudo ia voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. O que, mesmo que ela não materne depois, não tem como a gente ignorar esse fato quando a gente vai olhar para a história de vida dela. Tanto que no fim, depois que ela dá à luz, o pai dela olha para ela e fala: depois você vai poder voltar aqui quando você quiser para receber o seu filho. Então é algo que ficou marcado na história dela, por mais que o primeiro filho não tenha sido dela. Tanto ela não fazer questão daquela maternidade e desempenhar uma parentalidade, que ela tirou qualquer tipo de responsabilidade do genitor da criança. Ele não teve uma voz para optar o que ela ia fazer com a criança, ou enfim. E ela também não deu esse espaço para ele. Ela não cobrou qualquer tipo de participação, presença ou responsabilidade, porque para ela era muito claro que eles não iam assumir uma parentalidade para aquela criança. Mas mesmo que existisse um apoio familiar muito forte e estabelecido, e que fosse incentivado que a Juno vivesse normalmente a sua adolescência, na medida do possível, a gente percebe nitidamente que a sociedade não acolheu da mesma forma. Quanto mais evidente era a gestação dela, mais recorrente eram os preconceitos e julgamentos em relação àquela figura da adolescente grávida. Os próprios colegas da escola, como ela deixou claro em algum momento, faziam piadas e fofoca com a sua condição de grávida. E deixa entendido, de certa forma, que esses colegas também não queriam nenhuma proximidade com ela, como se ela fosse algum tipo de corpo estranho dentro daquele ambiente escolar. Inclusive, tem uma cena muito marcante quando ela está fazendo ultrassom e a técnica de ultrassom começa a falar sobre a nocividade de jovens gestantes, adolescentes gestando, e como essa maternidade pode ser danosa para a criança, ou que elas não têm responsabilidade nenhuma, enfim. E logo depois ela verbaliza um alívio quando ela descobre que a criança
criança da Juno vai ser adotada por um casal. E eu queria deixar aqui registrado que não é a idade que determina se alguém vai ser uma boa mãe ou não. Se o bebê é desejado, mesmo que ele não tenha sido planejado, independente da idade dessa gestante, é isso que importa. Essa ideia de que as adolescentes não têm capacidade para maternar é errada. Cabe eu lembrar, inclusive, que essa faixa de idade que a gente considera precoce para a gravidez, hoje em dia aqui no Brasil, já foi durante muitas décadas a mais adequada para se ter filhos. E eu entendo que não seja o contexto ideal quando a gente pensa no desenvolvimento infanto-juvenil, mas elas têm capacidade e necessitam de auxílio e apoio da rede, assim como qualquer gestante, independente da idade. Assim como a Juno teve apoio da família dela quando ela decidiu não maternar, mas seguir com a gestação, o ideal seria se a cena se repetisse se ela decidisse maternar também. Que ela encontrasse esse apoio da família. A vida da adolescente não acaba quando ela se torna mãe. De fato, ela ganha mais uma responsabilidade, mas a vida dela não se encerra ali. Os sonhos não acabam, o planejamento não acaba, a vida continua. Como eu falei no início do vídeo, por mais que ele seja um filme de mais de 10 anos atrás, ele continua sendo um dos filmes mais relevantes que fala sobre gestação na adolescência. Esse filme nos mostra com muita sensibilidade o que passa uma adolescente quando ela decide continuar com a gestação. Isso num contexto no qual ela pode interromper essa gravidez. Agora pensa no nosso contexto que as jovens não têm nenhuma escolha, a não ser prosseguir com a gravidez. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, comenta aqui embaixo os teus pensamentos, eu quero saber um pouco sobre o teu ponto de vista também. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que gostam também desse filme ou que você gostaria que ouvissem um pouco sobre o assunto. E no mais, eu acho que é isso. Um beijo e até a próxima.